Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma Parashá, que quer dizer porção, uma porção da Torá. Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Essa porção de hoje é Vaierri, e o tópico que nós vamos abordar é E ele viveu, falando de Jacó, e ele viveu, que está em Gênesis capítulo 47, 28 até Gênesis capítulo 50, verso 26. Hoje, 7 de janeiro de 2023, dia 14 de Tevet de 5783 do calendário hebraico. Vamos comigo pelas páginas da Bíblia no estudo de mais uma Parashá. Vamos lá. Voltamos. Na Parashá de hoje nós iremos trabalhar ou vamos abordar 5 tópicos. São eles: Jacó adoece, Jacó abençoa seus filhos e morre, a lamentação por José e seu enterro, José anima seus irmãos, a morte de José. Esses são os 5 temas ou 5 subtemas que nós iremos abordar na Parashá de hoje. Vamos então a cada um deles. Vamos lá. Voltamos. Essa é a última porção do livro de Gênesis, ou seja, os últimos capítulos do livro de Gênesis. Nesses capítulos do livro de Gênesis vamos abordar esses pontos que nós citamos, mas antes queria fazer uma abordagem inicial. Vamos nos lembrar que nesse momento Jacó já está velho, cansado, sem enxergar, já passou por todas as dificuldades e aventuras que a vida pôde proporcionar. Algumas ele não teve êxito e outras sim, ele teve êxito. E a partir do momento que ele teve o êxito sobre o Val de Jaboque, onde ele enfrentou o anjo do Senhor, e ali então, vencendo e tocando o anjo do Senhor e não deixando o anjo do Senhor sem que ele fosse abençoado, então ali o nome de Jacó, que quer dizer enganador ou suplantador, que seria o nome mais ajustado à tradução, Jacó então tem seu nome mudado para Israel, ou seja, ele deixa de ser suplantador e passa a ser uma nação, um povo, onde o Senhor iria conduzi-los até a terra de Canaã, terra essa que foi prometida por Deus a Abraão, a Isaac e agora estava prometendo a Jacó. Vale ressaltar alguns episódios que aconteceram antes de nós pegarmos a abordagem, como por exemplo quando Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. E também um outro ponto que devemos abordar é que Jacó foi abençoado por Isaac através de uma forma não correta, onde sua mãe, a mãe de Jacó, fez com que ele vestisse as roupas de Esaú para ter o cheiro de Esaú, colocasse peles em seus braços e no seu pescoço para aparentar com Esaú, porque Esaú era um homem com muito cabelo, um homem cabeludo, e assim enganar Jacó para que Isaac então abençoasse Jacó. Então Jacó nesse momento tinha já a primogenitura que ele comprou de Esaú, porque Esaú não deu valor à primogenitura e comprou por um prato de lentilha. Lentilha é um ensopado, um guisado com lentilha e carneiro, né? E a primogenitura foi trocada por isso. E agora ele também já tinha a bênção da primogenitura, porque Isaac deu a ele pensando que era Jacó. E uma vez a bênção proferida, não pode ser então cancelada para passar para outro filho. Isso fez com que Jacó e Esaú entrassem em um pé de guerra, tal que Jacó precisou sair da terra que ele estava, de Canaã, e ir para a terra de Padã Arã, onde era a terra de Rebeca, onde Isaac mandou que o seu servo fosse buscar a sua escolhida, Rebeca, e trouxesse. Lá em Padã Arã, lá em
na terra de Rebeca. Ele então serve a Labão por 21 anos, 7 anos ele serviu para se casar com Raquel. No entanto, no dia do casamento, Jacó foi enganado. Labão colocou Leia na noite de núpcias ao invés de colocar Raquel, porque era costume a que a mais velha se casasse primeiro. E Jacó começou a sentir o primeiro golpe de enganar e ser enganado. E ele começou a trazer à memória que cada vez que ele enganava, a pessoa com quem ele enganava, passava todo esse sabor e esse amargor na vida. E depois ele trabalhou mais 7 anos, fazendo assim 14, para ter Raquel como sua esposa, que era sua amada, que era sua querida, né? A sua paixão estava com Raquel, mas sua esposa era Leia. Mas nós vamos ver por que a esposa era Leia e não a esposa diante de Deus era Leia e não Raquel. E logo em seguida ele ficou mais 7 anos para fazer a sua fortuna. Ele trabalhou para Labão mais 7 anos e terminou que ele ficou até mais rico do que Labão, trazendo inveja e fazendo com que Jacó tivesse uma direção de Deus para sair daquela terra e voltar para Canaã. Nessa volta de Canaã, ele então iria encontrar com esse anjo, no qual ele iria ter essa luta, e também encontrar com seu irmão Esaú para fazer as pazes. O Senhor estava à frente dele. Vale ressaltar que essa guerra, essa desunião entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, perdura até os dias de hoje. Jacó, que passa a ser Israel, que é a nação Israel de hoje, e Esaú passa a ser agora os palestinos, né? Então, o conflito que existe entre a Palestina e Israel e Palestina, dista lá de trás, quando Jacó e Esaú eram, por assim dizer, inimigos. Eles não compactuavam de uma amizade, tendo em vista de todos os dissabores que eles passaram. Dissabores esses, vale a pena ressaltar, que foi em função de uma não tomada de decisão de Isaac, em função de definir quem era o primogênito, porque quando quando Rebeca estava grávida, o Senhor tinha dito a Rebeca, e Isaac tinha conhecimento disso, que o mais velho iria servir ao mais novo, ou seja, aquele que primeiro nasceu, que seria primogênito, iria servir ao que segundo nasceu, porque eles dois eram gêmeos. E Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E naquele momento era para Isaac definir quem era o primogênito, não por nascimento, mas sim por uma diretiva de Deus. E essa não tomada de decisão repercute até o dia de hoje. A primeira coisa que eu tomo é que às vezes, quando não tomamos uma decisão baseada nos princípios de Deus, nós podemos ter que confrontar essa decisão mais lá na frente, que foi o caso que aconteceu com Jacó e Esaú, e é o caso que está acontecendo hoje entre Israel e Palestina. Vamos ao próximo ponto. Pois bem, voltamos. Nesse momento, perto da sua morte, Jacó então faz com que José prometa que ele seria enterrado, que Jacó seria enterrado na terra de Canaã, ou seja, na terra que foi prometida a Deus, a Abraão, Isaac e Jacó. E esse pedido de Jacó, ele sela uma questão de relação no que diz respeito a marido e mulher. Quem era efetivamente diante de Deus a esposa de Jacó e por que ele pediu que fosse enterrado lá na terra que emana leite e mel, que é a terra de Israel. Nesse momento, a gente tem que entender que José já passou por todas aquelas desavenças e amargos com os irmãos e foi vendido. E nesse momento, José estava como o segundo do Egito, ou seja, depois de Faraó, José é quem governava todo o Egito, levando o Egito a uma fortuna e uma riqueza muito grande pelo sonho revelado de José de 7 anos de vacas gordas, ou seja, 7 anos de prosperidade, e 7 anos de vacas magras, ou seja, 7 anos de sequidão e crise. E por obedecer à ordem de Deus, Faraó colocou José como segundo, né, depois dele na ordem de comando,
E José fez com que todo o Egito produzisse e um quinto fosse guardado em celeiro. E esse quinto guardado em celeiro foi o que fez com que o Egito viesse a ser o mais rico do mundo atual, fazendo com que todas as nações circunvizinhas fossem ao Egito para comprar mantimentos, inclusive os irmãos de José, que tinham lançado ele em um fosso e depois vendido como escravo. Naquele momento, José estava como o segundo, né, o governante de todo o Egito. Teve o encontro com os irmãos, se revelou com os irmãos, perdoou os irmãos, estavam ali todos morando já no Egito, e Israel, no caso Jacó e sua família e seus irmãos, na terra de Gósen, que era uma terra também abastada, uma terra também frutífera, onde os seus irmãos não só puderam se beneficiar da riqueza do Egito, mas também cuidar dos seus gados, ou seja, todos os gados do irmão eram cuidados nessa terra, inclusive os irmãos cuidavam dos gados de Faraó, porque o cuidado do gado era um serviço menosprezado diante do Egito. Eles cuidavam mais do trigo e coisas desse tipo. Israel, ali já na terra, Jacó ali já na terra, em sua via de morte, ele faz dois conselhos. O primeiro concerto, ele pede para voltar e não deixasse ali no Egito o seu corpo após a sua morte, mas fosse levado para Canaã. E isso foi um ato profético dele, porque foi o que aconteceu após os 400 anos de servidão no Egito, como escravos, o povo de Israel. Ele foi libertado e todo o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã. Isso foi um ato profético de Jacó, dizendo que iria acontecer, que ele não iria permanecer ali naquela terra, que ele iria ser sepultado, não somente ele, mas todo o povo de Israel iria sair do Egito e ir para a terra de Canaã. E a segunda coisa é um reparo que ele faz na história, tirando assim o erro que foi cometido contra a própria vida dele, no caso cometido por Isaac. Quando Jacó e Esaú nasceram, o primogênito primeiro que saiu foi Esaú, mas Jacó saiu agarrado ao calcanhar, ao pé de Esaú, de maneira que os dois gêmeos, mas não eram gêmeos univitelinos, eles dividiam a placenta, então eles não dividiam a placenta, então eles dois tinham características diferentes, ao passo que Jacó era uma pessoa de características normais, no sentido de cor de pele, cabelo e tudo mais. O Esaú era ruivo, nasceu ruivo e bastante cabeludo, muito cabeludo. E lá no nascimento, Isaac inclinou-se mais para Esaú, ou seja, seu coração gostou mais de Esaú. No entanto, a sua esposa Rebeca gostou mais de Jacó, porque ela tinha recebido do Senhor que o mais velho serviria o mais novo. Então a paixão de Rebeca era por Jacó, e esse era que cuidava das tendas, dos animais dentro do seu acampamento. Já Esaú era um homem do campo, era um homem mais parecido com Jacó em sua natureza, e um homem que saía para a caça, um homem forte, um homem destemido. E, inclusive, na sua fortaleza, em toda a sua robustez, ele colocou para ele mesmo que ele deveria definir o seu destino, a ponto de não se casar com ninguém da sua tribo, da tribo e da família de Jacó, de Isaac, mas sim foi tomar mulheres de uma outra nação, de um outro costume, inclusive idólatras, que era totalmente contrário a vida e o costume deles. Isso foi algo muito pesado contra a vida de Esaú. E nesse momento, Jacó e Isaac, por não tomar essa decisão de definir Jacó como sendo primogênito, ele causa toda essa dificuldade na vida e no caminhar deles dois, né? Como eu falei, essa discórdia lá de trás perdura até o dia de hoje, no conflito que existe entre Israel e Palestina. No entanto, sabendo disso, entendendo disso, tendo seu nome mudado, ou seja, sendo uma nova criatura, deixando de ser Jacó, o suplantador e o enganador, passando a ser Israel, uma nação eleita, uma nação do Senhor, né? Porque de Israel, a pessoa de Israel foi que vieram as 12 tribos, e das 12 tribos vieram toda a nação de Israel, que aqui existe até o dia de hoje.
ele então entende o que aconteceu lá atrás e faz uma retificação nesse momento. E aí chama José para trazer os seus 2 filhos. Quando ele vai dividir até as terras de Canaã, ele divide as terras em 12 tribos, que são 12 filhos. Todavia, ele não dá um pedaço de terra, uma parte da terra a Levi, porque Deus disse que Levi não teria terra, que a porção de terra de Levi, por assim dizer, era o próprio Senhor, de maneira que Levi não teve terra. Tanto é que se você pegar o mapa de Israel do tempo das tribos, você vai ver que Levi não faz parte de nenhuma terra, porque o Senhor disse que a porção de Levi seria o próprio Deus. Isso é maior do que qualquer terra, né? E o Senhor também disse mais, que Levi poderia habitar em qualquer terra que ele quisesse, porque se Levi tinha como porção a Deus, consequentemente toda a terra era de Levi também, sem precisar ter posse. Uma coisa que eu vejo aqui, bênção não é posse, bênção é benefício. Eu não preciso possuir muitas coisas, eu preciso ter o benefício dessas coisas. E é isso que Deus nos dá, porque somos peregrinos nessa terra. Bênção, lembre-se disso, bênção não é posse, bênção é benefício. Benefício, porque quando nós temos muitas posses, é ali que está o nosso coração, geralmente. E uma outra coisa foi que José também não teve parte na terra, porque Levi não tinha parte na terra, então a terra estava sendo dividida por 12, mas uma dessas estava vaga. E José não teve parte na terra, porque ele teve 2 filhos. Então foi o que Jacó fez, pegou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e colocou no lugar de Levi e de José. Agora, por herança e por tudo que José foi, a diferença que foi feita na vida dos hebreus, na vida de Israel, na vida dos irmãos de Israel e de Jacó, que foi produzida assim por José, e quando ele teve que sofrer o que ele sofreu, passar o que ele passou, então como uma forma de benefício, os seus 2 filhos herdaram a terra que era de Levi e a terra que era de José. Assim, Efraim e Jacó e Manassés tiveram essas terras. Só que um era mais velho do que o outro. E Jacó se lembrou disso, porque Deus fez com que ele se lembrasse. Então foi o que ele fez. Na hora de abençoar, o filho mais novo dele, o filho mais novo de José, estava a uma posição e o filho mais velho a outra posição. De maneira que Jacó, quando foi abençoar, ele abençoou com a mão direita o filho mais novo que estava à sua esquerda, e abençoou com a mão esquerda o filho mais velho que estava à sua direita. Quando ele fez esse cruzamento de mãos, e então abençoou os 2 com a mão cruzada, fazendo com que a mão direita caísse sobre a vida do menor e a mão esquerda caísse sobre a vida do maior, fazendo com que o menor fosse agora primogênito e tivesse a bênção da primogenitura, que era de Jacó e de José, e estava passando pelos 2, ele retificou aquilo que ele passou lá atrás, porque Isaac deveria ter feito isso. Isaac deveria ter cruzado as mãos, ou então abençoar com a mão direita o seu filho mais novo, com a mão esquerda o seu filho mais velho. Jacó, então, entendendo, para que isso não viesse a passar para a próxima geração, Jacó faz essa correção. O que é que eu tiro daí? Eu tiro daí o seguinte, que algumas coisas que nós fazemos, nós precisamos retificar. O Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, que tudo foi colocado no mar de esquecimento, e isso foi, ponto. Todavia, as nossas características pessoais precisam ser mudadas para que não vá para a próxima geração. Então, por isso que às vezes a gente olha e diz assim, pô, esse menino é a cara do pai, não só o rosto físico, mas também o jeito, o comportamento. Se nós não retificarmos a nossa vida passada, a nossa vida futura vai gerar uma geração igual a nossa. Então, muitas vezes nós vamos precisar, ou algumas vezes, nós vamos precisar voltar e retificar, principalmente a questão de comportamento, para que o nosso comportamento não vá para a geração seguinte. Isso é uma coisa que a gente aprende aí, tá? E crendo também que o Espírito Santo é que nos vai orientar em saber quais coisas precisam ser refeitas, ou quais coisas precisam ser pedidas desculpas, retificadas, tá? É o Espírito Santo que faz. Uma outra coisa também que nós podemos ver a respeito disso, da morte de Jacó, diz respeito ao lamento que houve na morte de Jacó.
todos lamentando a morte de Jacó de forma dilacerante. Todavia, há um ponto muito importante aí que nós queremos tocar. O primeiro é que Jacó era o suplantador, o enganador, a vida antes da conversão, a vida antes do encontro com o anjo do Senhor. Israel é a nova criatura. Por isso que está escrito, quem está em Cristo, nova criatura é a nova criatura. Israel agora é o povo eleito, nação santa, sacerdócio real diante de Deus. Na morte de Jacó, morre também a carne de Jacó, a memória dos pecados, a memória daquilo tudo que diz respeito à carne e à força do braço. Quando Jacó morre, ele também traz a ressurreição de Israel. Então eu começo a ver aí a questão da ressurreição e morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre, os nossos pecados estavam sobre ele. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele agora ressuscita com corpo de glória. Quando Jacó morre, aquele velho homem que era Jacó é enterrado. O corpo de pecado deixa de existir. Quando então Jacó volta, muda de Jacó para Esaú, lá no Val de Jaboque, ele então traz uma nova geração. Isso é um ato profético em função daquilo que Jesus iria fazer em nossas vidas. Jesus iria morrer, a carne iria morrer, porque nela estavam os nossos pecados. Aprove a Deus que os nossos pecados fossem colocados sobre a vida de Jesus, para que ao ressuscitar, nossa vida também fosse ressuscitada junto com Cristo, porque se nós estamos em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas da carne de Jacó deixaram de existir. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ao último ponto. Voltamos. Temos que nos lembrar sempre que as vidas dos patriarcas, a vida de Adão, de Noé, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, a vida de Moisés, a vida de Davi, a vida de todos esses homens que foram ícones dentro da características de homens que seguiram a Deus, são figuras para as nossas vidas, são modelos para as nossas vidas. Nós vivemos os mesmos dilemas de Jacó, vivemos os mesmos dilemas de Abraão, de Isaac, de Jacó, que já falei, de Adão, de todos eles, de Moisés, os mesmos dilemas de Davi, vivemos todos eles. Então nós precisamos entender que assim como eles corrigiram, fizeram a retificação da sua caminhada, nós também temos que fazer a retificação da nossa caminhada. Quando o apóstolo Paulo perseguia, matava os cristãos, ele fazia isso com consciência, na fé de que ali era uma seita. Quando Paulo, no caminho de Damasco, vê Jesus, cai do cavalo, isso é uma figura bem interessante. Ou seja, aqueles que perseguem os servos de Deus vão, e mais cedo ou mais tarde, vão cair do cavalo. Em qualquer área da vida, vão cair do cavalo. Mas Paulo define ali, mesmo vendo Jesus, ele poderia definir que ele iria continuar perseguindo aqueles cristãos, que aquele Cristo, aquele Jesus que ele falava não é mesmo aquele que ele viu. Ele poderia definir. Estava na mão dele, porque senão não haveria arbítrio, não haveria decisão. Então o que Paulo fez foi retificar a vida passada dele de perseguição e se expôs a todos aqueles que ele perseguiu até para a morte, e pedindo perdão e desculpa e retificando a sua vida. A conversão em Cristo Jesus, ela parte de uma retificação da nossa vida, do nosso caráter, do nosso comportamento, da maneira de nós agirmos, da maneira de nós nos comportarmos em meio às tribulações, em meio às circunstâncias da vida, em meio a tudo. É um testemunho. Depende de mim essa retificação, um modo de comportar. Isso tem mais a ver com a decisão coerente do que com uma explosão sentimental.
nós precisamos ter em nossa mente a decisão e o firme propósito de seguir a Jesus, independente de qualquer coisa, custe o que custar, mudando assim o nosso passado. Aquilo que eu era, vou passar agora a não ser. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Deus abençoe. Shalom, Shavua Tov, que quer dizer boa semana. A paz do Shabat esteja sobre você, o Shabbat Shalom, a paz do Shabat, a paz do descanso esteja sobre você. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém.